Olá, sejam bem-vindos ao AI Cast, AI de Arthur Igreja. Uma honra, uma felicidade começar esse projeto aqui, voltar, né? Que o podcast existia durante a pandemia, agora está voltando. E não teria forma melhor de começar do que conversar com uma pessoa que é uma absoluta referência para mim. Luciano Pires, obrigado. Obrigado de coração por estar aqui. Antigamente a gente dizia o seguinte: saudações podcastais. Isso. Né? Nos grandes tempos da podosfera. Cara, um prazer estar aqui. Mais ainda sabendo que você está voltando e me convidou para a relargada aqui, né? Então, vida longa ao AI Cast. Vida longa. Já vamos falar sobre vida longa em podcast, mas só uma breve introdução. Obviamente não vou ficar falando sobre currículo. Vou falar sobre o aspecto que eu admiro bastante no Luciano. Luciano está completando quase 20 anos de podcast, né? 6 de setembro, 20 anos. 20 anos. Eu lembro do dia que eu descobri o podcast do Luciano, Café Brasil, começando a procurar podcast. Eu estava dirigindo, estava numa cidade e falei, vou procurar podcast, esse negócio. Me deparo com aquele que era um dos únicos no Brasil, absolutamente nos primórdios. E eu falei, mas por que Café Brasil? E depois eu fui entender, né? Os cafezinhos, os cafés. E o Luciano, o que me chama a atenção, a variedade de temas, a amplitude do que você explora. Então, o Luciano não é um cara, apesar de ter tido uma carreira executiva muito importante no marketing, está longe de ser alguém que lá ficou, né? Então, a parte que eu admiro é a tua inquietude intelectual, a tua curiosidade. Parece que você... Quem te acompanha sabe que parece que você sempre está abrindo novas portas e explorando territórios. Assim, tem um podcast que você está falando sobre um filme, depois você traz um livro, um pequeno artigo, alguma coisa que aconteceu naquela semana. E eu nunca vou me esquecer daquele fatídico episódio do Queen, né? Aquele episódio que marcou tantas 275 pessoas. Bohemian Rhapsody. Aquilo é uma aula de storytelling, de conexões, de emoções. As pessoas choram escutando aquele podcast. Então... resumindo, eu sempre te vi como... Tem duas características tuas que eu admiro profundamente. Você é uma das pessoas mais multimídias que eu conheci. Multimídia no sentido de que você tem comunidade, você faz encontros, você tem podcast, você tem videocast, tem o Leadercast. Mas a variedade de formatos, você faz newsletter, livros... Só que você fez tudo isso muito antes de ter virado hype, né? E a segunda coisa, a tua incrível capacidade de sempre estar... acompanhando o que está acontecendo. Você está falando sobre, ao mesmo tempo, o tema da semana, o efêmero e o eterno. Assim. Sim. Então, me conta um pouco sobre essa história. 20 anos de podcast. O que aconteceu naquele momento que você criou um podcast? Cara, nasceu como uma proposta comercial, né? Eu era palestrante, eu queria ampliar o alcance das palestras. Dei uma olhadinha quanto custava fazer um anunciozinho pequenininho na revista Exame. Era um caminhão de dinheiro, né? Eu falei, cara, com esse dinheiro eu posso fazer uma coisa minha, né? E aí, conversando com um amigo meu, ele falou, cara, vai pro rádio, leva a tua palestra pro rádio. Eu falei, pô, rádio? Nunca pensei nisso, né? Aí fui na rádio, aceitei um desafio, botei um programa no ar na rádio, que começou com uma palestra. Eu dava uma palestra pro microfone, né? E ali nasceu uma coisa que me tocou na minha verve do cartunista, né? Que é aquela história, cara, eu sento aqui para ter uma ideia, trabalho nessa ideia, construo um cartoon, publico o cartoon sai no jornal e morre. Dia seguinte, morreu. Começa tudo de novo. O programa estava igual. Faço o programa, boto ele no ar, vai ao ar na rádio. Quem ouviu naquele dia, estou falando de 2005, quem ouviu naquele dia, naquele horário, curtiu o programa. Quem não ouviu, nunca mais. Eu não me conformava com isso. Né? Eu falei, cara, como assim? Baita trabalho. Por que essa coisa não fica? Não tinha como ficar, né? E aí, conversando com um amigo meu, que era um conhecido que trabalhava comigo lá, um nerd, ele montou um playerzinho tosco em 2005, chamado Rádio Café Brasil. Se abriu o player pequenininho no teu computador e ele baixava por streaming, você conseguia ouvir os programas ali. E eu consegui, então, subir de alguma forma e ficou funcionando bem tosco, né? E um dia um cara me escreveu, Luciano, eu adoro teus programas, tenho todos eles. Como assim, tem? Tenho, mas como tem? Tenho, cara. Quando eu boto aqui no streaming, ele vai pro Temp. E eu vou no Temp e eu salvo. Baixo o arquivo. E eu falei, cara, então é possível, né? E aí eu comecei a investigar e descobri, 2005 para 2006, um treco chamado podcast, que tinha nascido nos Estados Unidos há pouquíssimo tempo, estava começando no Brasil, e o Walter Longo, que é um visionário, montou uma empresa em 2005, lá em Alphaville, chamada PodBR. Eu fui lá nos caras, fechei o contrato com ele e falei, bota no ar aí. E aí o programa de rádio
virou podcast e eu percebi rapidamente que o podcast tinha um potencial muito maior do que o programa de rádio. Dali para frente ele começou e foi funcionando como uma ferramenta de divulgação minha. Mas ele rapidamente ganhou vida própria, virou um business por si só e hoje ele está muito além de ser uma ferramenta de divulgação, né? Virou um negócio mesmo, né? E assim ficou, cara. Passaram-se 20 anos. Passaram-se 20 anos. E as pessoas não têm a dimensão, não é saudosismo que eu estou falando, mas hoje podcast é entrar em qualquer plataforma de streaming. Como não existiam as plataformas de streaming, a pessoa tinha que pegar um endereço e colocar num feed, né? Tinha que pegar aquilo e configurar um podcast para ouvir. Não era bem assim. Não era entrar no Spotify, né? Era dificílimo, cara. E aquilo nasceu no iPod, né? No iPod. Então funcionava no iTunes, que só funcionava em quem tinha iPhone. Então, cara, era um negócio assim muito exclusivo, né? E durante muito tempo ele foi essa confusão toda, que perdura até hoje nos podcasts como o meu, que são de áudio, né? Mas apareceu no meio do caminho o Spotify, que facilitou muito a coisa, né? Depois veio o YouTube e em um determinado momento, no final da pandemia, a coisa vira de ponta cabeça e vira isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, né? O tal do MesaCast, que não é um podcast, mas ganhou o nome de podcast, não teve como brigar com ele, acabou ficando, e ficou uma mistura. Eu sou da velha guarda, eu faço podcast em áudio. O vídeo, para mim, é troco. Né? Até põe alguma coisa no YouTube, mas não tenho o menor interesse naquilo. Meu negócio é o áudio. Né? E esse continua sendo distribuído através de feeds, com mil problemas, problema de medição, é muito complicado. E o mercado foi para o outro lado. O mercado foi para o áudio, foi para o vídeo, né? E com plataformas muito receptivas. O YouTube é uma maravilha, cara. É muito fácil o YouTube, né? É fácil de acessar, é fácil de marcar aquilo que você quer ver, é fácil de ver quando você está assistindo, tem estatística, tem tudo no YouTube. E o podcast não tem. Então ele continua sendo um desafio você sobreviver com podcast tradicional como eu faço no mundo que virou o mundo do vídeo, né? Com certeza. E uma coisa que me chama a atenção também, eu tive a grata oportunidade de ir lá algumas vezes. Eu consegui entender uma série de coisas lá quando eu visitei o teu estúdio, na verdade, a sua sede, a sua plataforma, né? Porque as pessoas não conseguem imaginar. Aonde o Luciano grava, ele tem tantos monitores, livros, discos, referências. Na verdade, aquilo parece um ambiente de pura inspiração, assim, parece que você vai lá para mergulhar, né? Sim. Só que o que eu fiquei chocado foi ver que você, com toda a tua bagagem, com todo o alcance que você já tinha naquele momento, eu lembro a primeira vez que eu fui lá, e eu fiquei encantado que você foi uma das primeiras pessoas a entender o do it yourself, aquela coisa quase do punk, assim, porque as pessoas, acho que elas ficavam muito assim, poxa, mas vou aparecer na internet? O que eu quero dizer com isso hoje isso ficou óbvio, né? Hoje qualquer profissional liberal, qualquer pessoa, ela praticamente foi empurrada para esse mundo. Um advogado para ser descoberto, um médico, ele virou também, em alguma medida, um produtor de conteúdo, coisa que originalmente ele não tinha se planejado para fazer. Mas muitas pessoas passaram muito tempo falando, eu preciso de um hiper estúdio, eu preciso de uma equipe de edição, eu preciso de uma coisa assim. E as pessoas foram postergando até chegar Instagram, até chegar vídeos com selfie, pandemia principalmente, etc, etc. O que eu fiquei impressionado é que, muito à frente do tempo, você entendeu que, de repente, o caminho não era esse. Então, eu fiquei impressionado com aquela nave que você criou e com aquele do-it-yourself em que você me mostrou que em uma tela você estava lendo, na outra roteirizando, aqui você estava editando. Você virou um produtor de conteúdo, não no sentido do conteudista. Você foi uma pessoa que entendeu esse jogo também muito antes, né? Por uma necessidade de brasileiro, né, cara? Eu chamo isso de brasiliência. Sabe o que é resiliência com brasileiro? Cara, esse Brasil é muito louco, né, velho? Aqui você assumir custo, você tá ferrado, né? Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu montei uma editora, predinho de 3 andares, Alphaville, lancei livros, e veio a crise de 2008, o mundo acabou, cara, eu passei 3 anos pagando para trabalhar, foi um negócio pavoroso. Quando terminou aquilo, eu falei, cara, esse modelo de custos fixos altos não me serve. Tá. Eu não quero ter gente CLT pendurada em mim, eu não quero ter equipe, já tive durante 20 anos, não quero mais. Eu quero estabelecer um caminho que eu possa funcionar de forma independente. E eu tinha algumas escolhas, né? Eu posso funcionar independente usando terceiros, né? Então, eu usava o estúdio do Lala, que era o meu editor, era no estúdio dele que eu gravava, né? Precisava de alguma coisa, eu procurava alguém. Eu falei, cara, como é que eu posso fazer para trazer isso para dentro de casa sem montar uma estrutura desse tamanho, porém, tendo como resultado final a qualidade de um estúdio profissional, né? E, de novo, o acaso surgiu. Em 2016, o Lala
negócio dele não deu certo, aí eles tiveram que se desfazer do estúdio deles, e ele me ligou. Estou desmontando meu estúdio. Quer? Eu tinha uma salinha de 3x3, né? Falei, cara, querer eu quero, mas não tenho grana para comprar. Não, eu falei, quer saber uma coisa? Manda vir. E eu peguei e montei lá o estúdio dele, remontei ali, menorzinho, né? Mas eu desenhei para que ele fosse operado por uma pessoa só. Tá. Então eu não quero iluminador, eu não quero câmera, eu não quero um cara para corte, eu não quero nada. Como é que eu posso fazer para, sozinho, ter a flexibilidade que eu preciso aqui? Então eu quero gravar 3 da manhã do domingo, eu gravo. Não precisa ser na quarta-feira, não precisa ser no horário comercial, não tenho que ter hora essa, nada. Deu o estalo, eu vou lá e faço, né? Então tudo aquilo que você viu eu desenhei para ter essa independência. Resultado, a empresa é uma nano empresa. Quando vem o tsunami, eu brinco com essa, eu falo, é tão cocôzinho que quando vem o tsunami eu saio boiando, né? Eu não afundo, né? E aí deu para ficar 20 anos, cara, trabalhando com podcast, criando projetos novos, né? Para mim não custa mais nada, então não tem mais custo, né? Nem aluguel de estúdio eu pago, né? E ele foi isso me obrigou, por outro lado, a aprender coisas que eu nunca fiz ideia que eu ia querer fazer. Eu tenho que aprender os rudimentos de edição, aprender algumas coisas que eu não sabia fazer, eu tive que aprender. Mas aí você vai juntando as ferramentas todas, no fim sai alguma coisa decente, né? Mas é muito legal, te dá toda a flexibilidade do mundo, te dá independência total, mas não te deixa expandir, né? Então você tem que ter a cabeça muito clara, que fala, cara, eu sei que vou bater no teto, vai chegar um limite que esse aqui é o meu, daqui para eu passar, eu vou ter que abrir mão e vou ter que partir para ter uma estrutura. Eu quero estrutura? Nessa altura da vida, cara, não. Eu quero ter o que eu tenho lá, produzindo o que eu estou fazendo. Então, foi assim que a coisa nasceu, né? Mas você tem razão, cara. Foi muito antes. Foi muito antes. Foi muito antes, cara. Tudo eu comecei antes. Cara, eu tenho um MesaCast que eu botei no ar em 2011. Numa época em que o YouTube falava, você tá louco, botar um vídeo de 40 minutos, ninguém quer ver isso no YouTube. Eu estava botando MesaCast lá. Mas o custo-benefício era tão baixo que eu desisti. Falei, cara, não, dá muito trabalho para botar no ar, deixa eu continuar no áudio aqui. 2019 vem a pandemia, né? E aí a coisa explode. Não, mas é impressionante. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que é uma outra coisa que me chama a atenção, porque quando você faz as imersões, quando você tem os teus grupos, né, que você formatou, tanta coisa que você fez, a impressão que eu tenho, Luciano, e me corrija se eu estiver errado, mas você também é um desses personagens que é um novo personagem, porque antes nós tínhamos produtores de conteúdo que eram mainstream, basicamente era isso, né? Então nós tínhamos, ou a pessoa está na TV, ou ela está na grande rádio, etc, etc. Tá. A internet abriu essa possibilidade. Só que na outra esfera, tem uma coisa que, como é que eu posso classificar? São pessoas que, elas não são mainstream, então o que eu quero dizer, elas são eventualmente reconhecidas em aeroportos, na rua, etc, mas não é aquela pessoa com milhões de seguidores. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, e agora isso se consolidou no mundo dos podcasts tardiamente, né? É impressionante o quanto que você tem pessoas que se identificam com aquilo profundamente. Porque, por exemplo, naquele momento, isso há muitos anos atrás, estou falando 2014, talvez, quando as pessoas te mandavam áudio de uma forma muito rudimentar também, e você colocava nos episódios. As pessoas falando o seguinte, Luciano, tal episódio significou isso na minha vida. E era uma coisa, assim, absurdamente profunda. Então, o que eu quero dizer... como é que você vê esse movimento em que, ao mesmo tempo, você não tem aquele alcance mainstream, mas você tem um certo segmento... E segmento, outra coisa que me chama a atenção, você não tem aquele segmento facilmente classificável, do tipo assim... o Luciano é o cara de dicas para isso. É o cara do... Sabe aquele filete? Sim, sim. De alguma forma, você encontrou um grupo de inquietos que tinham algumas inquietações por temas diversos, mas ia um pouco mais a fundo naquilo. Uhum. Só que é impressionante o quanto que essa turma conectou, né? O quanto que ela se engajou contigo. Então é o seguinte, hoje as pessoas estão falando em fandom, elas estão falando em criação de comunidade, elas estão falando em engajamento. Mais uma vez, coisas que você fez muito antes. Como é que você enxerga essa coisa que... Eu não gosto de usar a palavra nicho, mas que você criou uma audiência absurdamente conectada, que chega a virar uma comunidade, que se você puder falar um pouco, ela transborda a tua própria atuação, essas pessoas se conectam entre elas, né? Sim. Como é que é isso? Eu chamo de hubs, né? É um hub, né? Acabei montando um hub, né? E o que aconteceu...
Primeiro tem um dado interessante aí. A minha pegada, você perguntar para mim o que eu sou um cartunista. Né? Eu nasci fazendo cartoon e cresci fazendo cartoon. O cartunista olha para o mundo e tudo está valendo a pena. Vale qualquer coisa. Eu posso fazer um cartoon sobre física nuclear. Eu não posso dar uma aula de física nuclear porque eu não sei nada disso, mas eu posso fazer um cartoon a respeito baseado em fragmentos que eu procuro ali. Eu levei isso para dentro desse meu trabalho. Então, eu como podcaster, como escritor, tudo, eu sou um cartunista, né? Olho para o mundo e tudo é possível aqui. Então, essa foi uma primeira coisa. Segunda coisa, eu falo da vida, tanto que o meu grupo chama-se MLA, né? Master Life Administration, né? Tem o MBA, o meu é MLA. Eu falo de vida. E a vida, eu costumo resumir de uma forma muito fácil, cara. Quando terminar a nossa gravação aqui, o que vai acontecer? Eu vou chamar um Uber e vou para o meu estúdio. Eu sei que é exatamente isso. Pego um Uber e vou para o meu estúdio. Não tem erro. Só que o que vai acontecer ao longo do caminho, eu não sei. Pode ser que o Uber atropele um cachorro, bata num carro, comece a chover, erra o caminho, tem um incêndio. Um milhão de coisas vai acontecer no caminho até eu chegar no meu escritório, né? A maioria das pessoas limpa tudo e vai daqui para o escritório. Então, eu trato esse caminho. Eu não. Eu estou antenado para tudo isso. Então, cara, pintou um assunto interessante. Traz. Eu vou trazendo. Por isso que você pega um podcast meu, você tem a menor ideia do que vai acontecer na semana que vem, cara. Pô, acabou de fazer um podcast sobre cinema e veio um falando sobre voto. Agora outro veio falando de religião. Agora apareceu um falando sobre saúde. Sim, essa é a vida, cara. Né? O MLA que eu te levei, que você foi lá, é exatamente isso. Levam 4 pessoas para falar sobre temas que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Só que no longo prazo, quando você conecta tudo, eu falo, cara, eu tive um... Isso é a vida funcionando, né? E aí, naturalmente, você encontra pessoas que vão se aproximando, fala, pô, que legal, muita gente passa e vai embora, a maioria passa e vai embora, né? Pô, não gosto da abordagem, não gosto da voz dele, não gosto das músicas, não gosto da abordagem, vão embora. Mas muitos ficam. E esses que ficam, automaticamente a gente faz uma filtragem ali. Um belo dia você solta um anzol. Fala, gente, estão gostando? Vou fazer um encontro. Quem quer vir? E, de repente, na primeira rodada, vieram 55, né? E dali nasceu esse grupo ultra engajado que você viu. Mas esse é o grupo ultra engajado. Tem o grupo um pouco menos engajado. Que aí eu tenho o MLA, aí tem o curso, aí tem a mentoria, aí tem os grupos do Telegram, tem o grupo do WhatsApp. Todos esses grupos reúnem pessoas que, de alguma forma, apreciam a forma como eu trato esses temas, né? E dali saem coisas sensacionais, cara. Que é aquilo que você falou, um negócio importante. Tem o mainstream, que é o lugar onde vive a Lady Gaga. Ela mora no mainstream, né? A Lady Gaga não pode ir no shopping center comprar uma blusa. Ela para o shopping. O Michael Jackson morava ali, né? Exato. A Anitta mora no mainstream. Ela não pode sair na rua. O filho dela não vai poder ir na escola tranquilamente. Vai ter que ter segurança, carro blindado. E esse pessoal é o pessoal do 1 milhão. Então, milhões de seguidores, milhões de haters. Não pode coçar o nariz. Essa é a turma do mainstream. Aí tem uma turma do underground. Quem é? O motorista do Uber que está juntando um dinheirinho para conseguir fazer uma gravaçãozinha de uma musiquinha para botar em algum lugarzinho. Esse cara está lutando para pagar o dia a dia dele. E tem um negócio no meio que eu chamo de meio stream, né? Eu estou ali. Então, eu estou fazendo o meu trabalho. Nunca terei um avião, não terei um apartamento em Paris, né? Mas eu consigo ir no shopping, eu consigo viver minha vida, eu saio na rua, eventualmente algumas pessoas me conhecem, mas a minha vida não é inferno, em função do tamanho que eu tenho ali. Entender isso, se conformar com isso, né? E falar o seguinte, cara, eu entendo, eu escolhi esse caminho aqui, eu não quero ultrapassar essa linha, porque o dia que eu virar mainstream, minha vida vai ficar um inferno e eu não quero isso para mim, cara. Eu quero ser bem-sucedido no mainstream. Como é que você faz? É com um grupo de pessoas que não tem que ser milhões, cara. Você precisa ter ali 1.000, 2.000 pessoas engajadas com você e ali dá para fazer um negócio funcionar. É o que eu acabei fazendo lá, né? Então tem vários produtos que essa turma consome e de alguma forma a gente vai levando. O que eu acho interessante é o seguinte, você usou a palavra conformar, mas não é o conformar, porque alguns podem até identificar como se fosse uma conotação pessimista, e ao contrário. Não. Você já mencionou 2 tópicos que eles são assim, isso eu me identifico 100%, porque, na verdade, tem mais a ver com clareza, né? Quando você falou, por exemplo, isso conecta com o teu papo a respeito da estrutura que você escolheu, em que você tem flexibilidades, você tem outras angústias, né? Você não tem expectativas tão definidas, etc, etc.
Mas eu acho que o que é muito interessante e libertador é essa clareza, né? Do tipo, olha, o jogo que eu estou jogando é esse, e eu me sinto bem nele. Digo, me identifico profundamente com isso também, mas me chama a atenção o quanto que isso reverbera com essa potência de identificação num certo grupo, né? Porque muito se fala, né, sobre as métricas de vaidade, isso que você está falando. Eu nunca vou esquecer uma oportunidade que eu gravei um vídeo, especialmente no começo, né? Eu lembro que eu gravei um certo vídeo, coloquei no YouTube, aí alguns vídeos anteriores tinham ido bem para a escala do que eu fazia à época e tudo mais. E aquele vídeo, eu falei, pô, mas eu achei que o assunto era tão interessante e foi um fracasso. E daí, meses depois, eu fui fazer uma palestra numa grande empresa japonesa e daí uma pergunta que eu sempre faço, né? Eu cheguei lá e falei assim, como é que eu vim parar aqui, né? Isso eu pergunto em todo canto, né? E deles falaram, pô, você tá de brincadeira, cara, aquele vídeo a gente usa em reunião o tempo inteiro. Traduzindo, o vídeo tinha lá, sei lá, X visualizações, 90% era daquela turma, entendeu? Naquele momento eu pude ver, na minha frente, que na verdade aquilo tinha funcionado. Claro. Só que não era um vídeo mainstream, não era um tópico mainstream. Então, quer dizer, a internet, na mesma medida que ela tem essa característica absolutamente extraordinária da distribuição, você perde a noção de muita coisa, né? Porque a pessoa hoje, ela coloca alguma coisa, ela fala, pô, mas só 1000 pessoas viram. Você tem ideia do que são 1000 pessoas? Se elas estivessem na sua frente, né? A maior parte das pessoas ela não concebe isso direito. Né? Tem uma coisa que você está falando que é interessante, que é essa relação de qualidade com quantidade, né? Então, cara, eu não quero ter 1 milhão de seguidores me enchendo o saco. Eu quero ter 100 mil que estão comigo, entendeu? Que vêm e que me policiam, que me obrigam entendeu? Eu não posso, se eu jogar água fora da bacia, esses caras me comem a perna, né? Mas eles não vêm para me ofender. E eu sei que esses caras gostam de mim, e um cara que me manda uma carta, um e-mail de 2 páginas, me detonando, cara, esse cara me entregou meia hora da vida dele para discutir alguma coisa que eu estou fazendo. Esse cara gosta de mim, e não foi para me destruir. Foi porque ele quer que eu melhore, né? Então, se eu tiver uma audiência assim, ela só me bota para cima, né? E eu não vou estar brigando com esse monte de ignorante que tem por aí, né? Então, essa qualificação da audiência que é fundamental. Isso que você falou é... Cara, botei no ar, teve 1000 views. Quem foram os 1000? A pergunta é essa. Né? Fui fazer um evento participar de um evento lá nos Estados Unidos, era um evento da National Speakers Association. Os caras abriram uma mesa de podcasts lá, né? Isso foi em 2018. E eu acho que eu era o cara mais antigo de podcast que tinha na mesa dos americanos, né? E aí um dos caras estava sentado lá, o cara tinha um podcast que tinha 3 mil downloads mês nos Estados Unidos. Cara, que é muito pouco, é um númerozinho baixinho, né? 3 mil downloads e o cara com patrocínio da Dunkin' Donuts. Uau! E aí o cara sentou na mesa, os caras, bicho, como é que você conseguiu com 3 mil downloads patrocínio da Dunkin' Donuts? E o cara virou e falou, você quer ver quem me escuta? Quem me escuta é o CFO da empresa tal, é o CMO da empresa tal, é o CEO da empresa tal. A Dunkin' Donuts, tudo que ela quer é que eu receba um cara desses e fale para esse cara e bote a Dunkin' Donuts na hora lá. Então, o que interessa para a Dunkin' Donuts não é a quantidade de pessoas que eu atinjo, é a qualidade dessa audiência. E eu tenho brigado muito nisso, né? Eu montei agora um material sobre o ecossistema do Café Brasil, né? Onde eu levo para as empresas e falo, cara, você não quer entrar no ecossistema do Café Brasil? Ah, quantos downloads você tem? Não interessa, bicho. Eu vou te mostrar quem é que me escuta. E aí eu boto na mão do cara, aqui, ó, meu público é classe A, B, Sul, Sudeste, 12% tem doutorado ou pós, 8% vivem fora do Brasil, e aquilo começa a dar um desenho. Você fala, esses caras estão interessados em quê? Esse cara não veio aqui para entretenimento, ele veio para ser incomodado. Se ele me acessou, ele quer incomodação, ele não quer piadinha, ele não tem nada contra, tá? Aliás, tem podcasts maravilhosos de humor, mas não é a minha praia. Então o cara escolheu me ouvir. Eu não caí no colo dele. Não foi o mainstream que me botou lá. Ah, todo mundo ouve, eu vou ouvir. Não, esse cara veio se incomodar comigo. Quanto vale um cara desse? Quanto vale 1000 caras como esse me ouvindo toda semana? Eu tenho um cadastro, um trabalho de e-mail marketing. Tem 13 mil caras cadastrados. Eu tenho uma taxa de abertura legal, 36% de abertura dos e-mails ali, né? Toda semana são 2 disparos. Aí você faz a conta, 36% de 13 mil, 2 vezes por semana, isso dá 100 e tantas vezes por ano. Quanto vale uma audiência dessa, entendeu? E algumas empresas já entenderam isso. Então, em vez de ele botar 1 milhão no mainstream, ele pega esse 1 milhão, divide em 10 parcelas de 100, ou em 100 parcelas de 10,
e vai em 10, 15 caras médios, porque ele sabe que um cara desse tem um engajamento muito melhor de público do que um cara grandão. É que mudou bom, e aí é da onde você veio, né? Do marketing. Eu acho que é por isso que fica tão tranquilo para você que acabou em alguma medida aquilo que chamava de spray and pray, né? Ou seja, você faz o spray e reza para que caia no lugar certo, né? O tiro de canhão mata tudo, inclusive o passarinho que você quer. Exatamente. E aí, voltando um pouco no cartunista, né? Porque o que você falou, eu queria resgatar isso, porque tem muita gente que me pergunta, assim, da onde que vem aqueles exemplos que nós mencionamos em palestra, em conteúdo, em post, né? E eu queria te perguntar um pouco isso, porque você falou do cartunista, né? Que, na verdade, é um pouco do olhar do cronista, né? A pessoa olha e uma poça aquilo se torna assunto, né? Você começa a ter um pouco desse olhar, né? Eu falo aqui no olhar do cartunista, passarinho fala, mesa anda, qualquer coisa. Esse copo pode, de repente, ganhar vida e virar um cartoon. Eu lembro que numa época que eu estava... Então as pessoas perguntam, né? Mas de onde veio aquela história, de onde veio aquele exemplo? E eu me recordo... Eu gosto de estudar muito como é que funciona o processo criativo de músicos e humoristas. Porque eu acho que tudo que nós estamos falando aqui, ela se conecta de alguma forma. Com a capacidade de enxergar aquela coisa que para muitas pessoas passaria batido. Sim. Só que, para além disso, é a capacidade de conectar aquilo com algo que é profundo e valioso. Né? Não é simplesmente fazer uma crônica sobre o passarinho ou a poça. Né? Sim. Mas é a capacidade de falar assim, pô, com isso aqui... É uma metáfora, uma história acessível o suficiente, eu posso explicar o que está acontecendo com a IA nesse momento, com o que está acontecendo com, seja lá o que for, com a guerra, né? Exatamente. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, esse olhar do crônico, do artista, essa inquietação, no teu caso, ela parece permear incontáveis assuntos, né? O que eu quero dizer, você falou o seguinte, pô, eu tenho um episódio que é sobre cinema, outro que é sobre voto, outro sobre... E algum tempo atrás eu escutei um artista dando uma entrevista falando sobre isso. Ele falou, cara, eu sou tão curioso que literalmente era um músico falando, eu leio sobre física, eu leio sobre... Qualquer coisa é gatilho, né? E aí, numa dessas entrevistas de um humorista, me chamou muita atenção, porque, voltando, né, as pessoas perguntam, mas de onde vêm as histórias? Eu falo, tem um fenômeno que quanto mais te chamam para contar essas histórias, no caminho você vê coisas que acabam se tornando a próxima rodada de histórias. Né? Então vira um motor. Sim. E esse humorista pedindo para ele o seguinte, de onde vêm as suas piadas? Ele falou, olha, quando eu estou sem inspiração, eu tenho que buscar a rua. Eu tenho que sair de casa. Ele falou, eu tenho muita dificuldade para encontrar piadas... ficando em casa. Então ele falou, eu preciso esbarrar com o mundo. Né? Como é que você vê isso? Como é que você... Porque eu sempre te vejo, claro, lendo muito, mas vendo muito filme, muito documentário, escutando outros podcasts. Como é que é essa inquietação e essa bagunça sua? Então, eu não tenho mais tanto tempo dedicado a outros podcasts. Não dá mais para ver, né? Mas, cara, eu tenho uma vantagem sobre você que você não vai alcançar nunca, né? Mais tempo de vida que você. Não, eu espero alcançar. Muito mais. O plano é esse. Não, você não vai me alcançar. Não. Você vai chegar na idade que eu tenho, mas você não vai me alcançar, né? Então, quando você chega numa determinada idade, cara, você tem um repertório tão vasto que você pinça dele as coisas e dá para ficar numa boa, né? O que não dá para ficar é desligado do mundo. Então, isso eu estou conectado. Toda hora eu estou vendo o que está acontecendo, né? E aí eu vou usar para você um exemplo de quando eu fui diretor de arte, logo no começo lá. Era diretor de arte e eu tinha que criar um logotipo. Como é que eu fazia? Eu não botava uma folha de papel em branco, pegava... Não, o que eu fazia? Cara, pegava aqueles baita livros de ilustração e tudo e começava a folhear aquilo. Ia folheando aquilo, ia vendo coisas e eu não sabia, eu não entendia mesmo. Depois, muito tempo depois, eu fui entender o que eu estava fazendo. Né? Eu estava, na verdade, estimulando o meu cérebro com uma pancada de estímulos, né? Que, de algum momento, pintou um design. Olha, pode ser por aqui, pode ser por ali, aquele outro, saiu uma outra coisa. E eu fui entender, isso explica o meu ambiente que você entrou lá, por que a minha sala é daquele jeito, né? Por que o meu estúdio é daquele jeito? São montagens que eu preparei para contar para o meu cérebro que você acaba de entrar em modo produção de vídeo. Agora você está em modo produção de texto. Entendeu? Depende de onde eu sentar, o cérebro já entendeu. Opa, ligou o computador, cheguei na redação. E ele vai sozinho, entendeu? É uma forma de você se colocar. Então, esses estímulos vão ajudando a gente a buscar o caminho. Quando aparece algum tema interessante, eu vou investigar esse tema. Amanhã entra no ar o Café Brasil 1037, chama-se Um Chip para Chamar de Seu.
né? De onde é que nasceu? Uma notícia de que, acho que na Suécia, a turma está implantando um chip na mão e que esse chip vai mudar a vida das pessoas, porque você não vai precisar usar mais carteira. Então, cara, que coisa maravilhosa. Eu falei, maravilha ou tô ferrado, porque agora eu vou saber tudo. Então, eu montei um programa inteirinho a respeito disso. Fiz o texto, montei o texto todo, falando dos caras que acham que isso... Que toda inovação ela surge como um grande ganho de produtividade, uma grande forma de você facilitar a tua vida, e, de repente, aquilo vira uma prisão, né? Então, tem gente hoje que, se sair de casa sem o Waze, não consegue mais andar na rua. Então, o Waze surge como uma baita num ganho e ele vira se tirarem de mim, eu não sei mais como caminhar na rua, né? E eu falo sobre essa transição. Na hora que eu terminei de montar o miolo do programa, eu falei, cara, agora eu tenho que fazer uma abertura porrada, né? E a abertura tá onde? Porra. Minority Report. Claro. A cena em que o Tom Cruise está andando no shopping center e que, conforme ele vai passando, os anúncios vão aparecendo para ele. E o anúncio chama ele pelo nome e oferece para ele alguma coisa que o anúncio sabe que é ele. Por quê? Porque lê a íris dele e pela íris entende quem é o cara. Eu falei, cara, pô. Então eu abro o programa contando essa cena e especulando. Vem cá, será que eu vou virar um chip? E no momento que eu virar um chip, o que vai acontecer? Tudo ficou mais fácil para mim, porém, perdi completamente minha liberdade. Onde é que está o equilíbrio, né? Mas isso vem de cruzamentos, né? Então, uma notícia do jornal, Minority Report. E o interessante é o seguinte, né? Acho que você concorda comigo. Eu falo que esses filmes, o quanto que deve ser difícil hoje fazer um filme distópico, né? Porque não só pelo espaço de tempo, né? Hoje você consegue facilmente assistir as primeiras temporadas de Black Mirror. Sim. Eles poderiam trocar. Lá ainda está, eu chequei alguns dias atrás, está lá ainda com a tag ficção. Mas se eles trocarem para documentário, ninguém vai perceber. Aquele da menina. Quantos episódios? Eu tô dizendo. Você olhava e falava que absurdo, cara, nós chegamos lá. Não, mas muitos desses, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Para alguém que está vendo o que está acontecendo tecnologicamente, poderia abrir aquilo e falar assim, pô, isso é um documentário de qual país, né? Onde eles gravaram isso? Então, mas esse aspecto, voltando, né? Eu acho que esse aspecto da conexão é que é fascinante, né? Esse aspecto de você pegar assuntos que, num primeiro momento, não parecem absolutamente correlatos, e é interessante ver quando a pessoa está escutando, assistindo, presenciando, não importa. A alegria que o cérebro tem. Sim. Quando ele experimenta isso, quando ele sai... Se vê estimulado. Porque, por isso que eu falo que tem alguma coisa entre o músico, o humorista, o cartunista, o cronista, etc. Porque parece que as pessoas elas já viram aquelas peças, aqueles pedaços de alguma forma, só que também, assim como a piada, ela não pode chegar e entregar aquilo pronto. Não. Ela funciona quando ela está num extremo limite, Sim. que ela leva a pessoa até ali e, de repente, tem um elemento que é, ao mesmo tempo, surpreendente e confortante. Porque a pessoa, assim, ela se surpreende, tem a punchline, só que, ao mesmo tempo, parece que terminou de montar o quebra-cabeça. As peças se encontraram. Sim, ela fala, então essa história não é sobre o personagem A, é sobre o B. Agora eu entendi. Ele acaba de conectar um negócio que ele falou 15 minutos atrás, uma outra piada, ele retoma aqui... E a pessoa, então, a alegria que a pessoa tem ao falar, parece que é o cérebro dela falando, como isso é bom. Sim, você concorda com isso? Claro, quando você busca... Cara, quando tem uma referência, isso é uma coisa que está se perdendo, né? Quando você bota uma referência e alguém reconhece a referência. Quando você faz uma ironia e alguém saca a ironia. Incrível. Cara, e nós também, eu também. Eu estou ouvindo uma música e, de repente, no meio dela entram 3 acordes, que é o Here Comes the Sun, do George Harrison, numa outra música. Cara, olha aí. Apareceu o Here Comes the Sun no meio. Here Comes the Sun, o que é isso? Né? Cara, é uma referência a uma música. Esse cara falou uma frase agora, ninguém riu, eu ri sozinho, por quê? Porque era uma referência a um filme que ninguém assistiu. E eu assisti lá atrás. Né? Ou é uma referência a um livro. Então, essas referências são momentos em que você dá uma estilingada no teu cérebro. Né? E quando você descobre aquilo dá um prazer. Eu amo usar referência. Uso em tudo que eu posso, eu uso muita referência. Né? E aí eu fui percebendo que poucas pessoas pegam. Mas quando pegam, eu fico feliz de um montão. Quando um cara escreve para mim, usou tal coisa, que legal, o cara pegou. Mas são momentos... E isso está meio que se perdendo, né? Porque, cara, hoje é dopamina rápido
tudo entregue, e a ironia você não pode usar porque a pessoa não entende, né? Então você tem que... Vai rapidinho. Eu quero um riso rápido e fácil e completamente esquecível, né? Sim. Esqueci, não me lembro lá na frente, né? Só que tem um outro ponto, né, Luciano? Por isso que eu acho que as pessoas também apreciam, né? Por exemplo, quando elas assistem aqueles programas em que, de repente, tem 2 historiadores com estofo, tem 2 filósofos, ou não importa o tema. E elas, não só elas, muitas vezes elas não conseguem fazer aquela conexão. Sim. Mas elas apreciam assistir. Então, por exemplo, tem lá um vídeo com 2 historiadores e um fala, porque isso aconteceu em tal ano, e a pessoa, sim, e ela dali continua. Isso virou uma espécie de entretenimento, né? Então, é a admiração do repertório, é a admiração, por isso que eu queria resgatar só esse ponto, queria te ouvir. Não tem como fazer a conexão se não tiver o ingrediente, né? Se não tiver o repertório. Se não tiver o repertório. Claro. E eu quero chegar daqui a pouco nesse outro assunto. Para mim está muito claro que, apesar das pessoas muitas vezes evocarem assim que mudou tudo nos últimos 50 anos, veja, pré-IA, o que tinha mudado era o mecanismo de busca pela informação. Então, se antes a pessoa ia na biblioteca, no livro, no jornal, na rádio, não importa. Mas era o meio para a obtenção de dados, textos, etc. Mas o processamento era local. E, na verdade, nos últimos 30 anos, o que nós perdemos foi a memorização. Essa virou nuvem já faz muito tempo. Então, a pessoa ela fala, bom, como está amplamente disponível a um toque, eu não preciso gastar energia vital para memorizar aquela informação. Só que, ao mesmo tempo, ela perde essa capacidade de conexão, se ela não tem a memória local. Parei de colocar... Tá na nuvem. Não tá mais no meu... Não tá no iPod. Nas pastinhas tá no aqui Spotify. Tá no Spotify. Sim. Traduzindo, a pessoa pode achar que, do ponto de vista de pesquisa e obtenção, é irrelevante, só que ela não faz a conexão. Ela deixou para trás a capacidade de fazer conexão. E outra, essa confiança de que a qualquer momento eu vou lá e consulto, mas o interessante de notar é que a pessoa só faz a consulta do tema que minimamente está depositado. Então, apesar da pessoa falar o seguinte, eu posso a qualquer momento ir lá assistir um documentário sobre. Só que se a pessoa nem sabe que aquele assunto existe, não corre risco dela fazer essa pesquisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, indo por partes, pré-IA, essa ida para a nuvem, ela também não tirou um pouco do joy, dessa alegria, dessa conexão? Tirou. É o que nós estamos comentando aqui antes da gente começar a sentar aqui, cara. Por que eu estou voltando para o LP? Porque chega um momento que eu falei, cara, não pode ser que escutar uma música que eu amo seja só bater no botão e ouvir uma música com uma qualidade baixinha, porque vem um MP3 que está passando ali, né? Péssimo. Não pode ser só isso, cara. Houve um tempo que não era só isso. Houve um tempo que eu pegava na mão, cara, que era meu, eu comprava, eu tinha uma capa, tinha cor. Eu pegava, eu ia botar na vitrola, né? Tinha todo um ritual. Um processo, um ritual para aquilo, né? Colocava ali e vai, e eu sentava, ouvia, e o barulhinho tudo isso envolvia audição, visão, tato, olfato, tudo aquilo estava envolvido. No final daquele processo, eu saía de lá, enlouquecido. Eu não ouvi Dark Side of Moon, eu vivi aquilo, né? Hoje em dia eu só ouço, e se bobear nem é meu, porque é só um byte qualquer que está ali. Nem peguei aquilo, nem vi aquilo lá, né? Então, tem um preço essa perda. Sim. É muito mais fácil eu baixar. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte. Cara, eu sou do tempo da locadora de videocassete, né? Então, saiu um filme novo da locadora. O que acontecia? Não tinha 1000 filmes, vinham 2 cópias do filme. Então, você ia lá e ficava na fila, né? O dia que eu conseguia pegar aquele filme, eu levava para casa para assistir. Mas enquanto eu não conseguia o filme que eu queria, eu alugava 2 ou 3, levava para casa aqueles 2 cassetes, e eu assistia aqueles filmes no fim de semana, os 3 filmes, porque era o que tinha, cara. Não tinha mais do que aquilo. Eu assistia inteirinho. Hoje em dia, cara, eu olhei outro dia, a quantidade que eu tenho de filme começado. Não, é insano. E que eu larguei. É insano. Que eu nem... Cara, eu largo agora, porque tem tá tanto à disposição da gente, que eu não me preocupo mais de sair atrás. E aí ficou pobre. Para mim, ficou pobre. Então, é tão rica a escolha que acabou ficando pobre para mim. Eu só estou vendo 2 ou 3 que vale a pena. Aquele montão que eu vi, e eu chego com você, eu sou capaz de citar para você um filme ruim que eu assisti, porque era o que tinha na época, só que aquele filme me deu o repertório, que eu vou trazer para cá. Hoje eu não tenho mais. Eu nem continuo. Eu vou parando aquilo, ficou muito fácil, né?
Então, tem uma perda bem grande. Uma troca, né? Tem uma troca que é essa que eu estou falando no podcast de amanhã. Sim, né? Então, sim. tá tudo mais rápido, mais fácil, mais acessível, custo de entrada é muito baixo, porém, a dificuldade de fazer, a dificuldade de buscar, a necessidade de você passar etapas para chegar até lá, você perdeu isso tudo. Né? Eu vou direto ao ponto, ganhei tempo e objetividade. Só que eu perdi todo o processo de fortalecimento, né, cara? Para eu chegar até lá é difícil, eu vou ganhar músculos, né? Mas aí eu vou te fazer... Bom, você é o provocador master, eu vou ter que... E eu tinha colocado uma das inquietações aqui que eu queria te perguntar. Uma das coisas que você fez já muito é justamente você pegar os livros, comentá-los, resumi-los, dissecá-los, etc, etc. Algum tempo atrás, eu escutei algumas pessoas fazendo uma ode a isso, né? A produtividade, sim, e agora especialmente com a IA e tantos mecanismos, né? Mas uma ode é como se fosse uma tremenda perda de tempo ler um livro, por exemplo. E eu não estou sendo saudosista, que eu só estou olhando sob a ótica da troca. Na mesma medida que alguém escuta um resumo de 10 minutos num livro, e daí ela fala, hipoteticamente me tornei produtivo. Dias atrás, que eu estava pensando, e daí eu queria muito escutar o teu olhar sobre isso, será que não está acontecendo uma confusão tremenda da busca pela produtividade em coisas que nada tem a ver com produtividade? Então, o que eu quero dizer será que não é uma baita de uma besteira? Porque, veja, anos atrás nós começamos a falar sobre, puxa, talvez os italianos não sejam tão bobos assim em sentar e comer que nem um ser humano, né? Sim, sim. Digo, de sentar e colocar um hambúrguer sem mastigar e tudo mais. Você ganha tempo, você é mais produtivo e a tua vida se parece mais com um animal, né? Sim. Então, quando as pessoas começaram a falar o slow food, né? E depois começaram a falar no outro extremo, fast fashion e etc, etc. Mas te pergunto, será que não é uma confusão tentar ser produtivo em campos que simplesmente não tem a ver com produtividade? A pessoa, quando eu escuto isso, não, mas eu não preciso... por que você não lê? E a pessoa ela não percebe que... e não é questão do melhor ou pior, eu só estou fazendo um comentário da pergunta do porquê aquilo não acontece. Muitas vezes ela não percebe que ela não tem mais concentração para 30 segundos, que o cérebro dela derreteu, ela não consegue ter o compromisso de pegar X minutos e deixar as notificações de lado, etc, etc. Mas ela fala, não, mas eu acabei vendo 3 reels sobre aquele livro, então isso é suficiente e tudo mais. Sim. Ela não exercitou a musculatura. Não. Mas te pergunto, será que não parece uma confusão isso? Tentar ser produtivo em coisas que não tem nada a ver? Eu acho que sim. Você comentou no começo, no início aí da tua fala, eu faço, de quando em quando, eu publico os pod sumários, né? Isso. O que é o pod sumário? Eu pego um livro, normalmente não editado em português, vou ler esse livro e aí eu faço um sumário do livro comentado. Chama pod sumário porque é a tecnologia do podcast ali, né? Eu entrego em áudio, em PDF. O livro é o fulano de tal, assim, o livro ele falou, pausa, meu pitaco. Eu acabei de falar um negócio pra você. Lembra da Copa do Mundo, quando o Filipão fez tal coisa? Olha aí o exemplo. Eu me lembrei disso e vou fazendo um comentário assim muito light. Mas o tempo todo eu vou dizendo para os caras o seguinte. Isto aqui é só um sumário do livro que eu estou te apresentando. Se você gostar, por favor, compre o livro. Entendeu? Compre o livro, porque o livro é muito mais do que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é só um cheirinho dele, que vai te ajudar a economizar dinheiro. Se você achar que não vale a pena, você não gasta dinheiro com o livro. Se você gostar, você vai e compra o livro, né? Esses resumos, para mim, não passam disso, cara. Eu pego um resumo desse, é um short, né? Deixa eu ver, gostei. Deixa eu ir atrás da informação original ali, né? Então, quando você entende que funciona assim, cara, é uma maravilha. Que venham mais resumos, venham mais reels, quero ver isso aqui, e dali eu puxo que insight maravilhoso. Deixa eu descobrir onde é que está. Então, tem um trabalho a ser executado aí que é pós você receber o estímulo ali, né? Que eu vejo pouca gente fazendo. Né? Tive o estímulo, vou atrás. É o que eu chamo da isca intelectual, né? Sim, eu jogo em você uma isca, mordeu, vai atrás. Não espere que eu liquide o assunto, eu não vou liquidar. Eu vou te apresentar, de repente, um pensador sobre o qual você nunca ouviu falar. Gostou? Cara, adorei. Vai atrás. Agora está contigo, né? Vai atrás. Então, esse vai atrás é que é a diferença. Então, tem gente que vai conseguir ir muito longe porque foi atrás, né? Uhum. Mas tem um homework ali. Tem uma tarefa de casa. Então, o que é? Usar essa maravilha toda da IA, isso tudo comum, cara, está me abrindo caminhos, mostrando coisas que eu nunca teria visto se não fosse por aqui. Agora, vi, gostei, vou mergulhar mais fundo. Uhum. E essa é uma tarefa que eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim. Eu posso até usar ferramentas para dar me tira os principais insights. Legal.
Mas nada disso substitui a leitura prazerosa daquele, sabe? Aquele capítulo inteirinho. Claro. Cara, não entendi, deixa eu voltar e ler de novo. E a sensação ao final dele, né? Deixa eu voltar e ler outra vez. Cara, como é que era? O que ele quis... Deixa eu voltar lá atrás. Cara, mas ele tinha falado um negócio, ele falou outra coisa aqui. Tem todo um exercício ali que estimula um tipo de inteligência que você, se for só na tecnologia, você perde isso tudo, né? Outro dia eu escrevi um texto, um artigo, falando do troco. Falando, cara, lembrando, cara, antigamente como é que funcionava? Cara, eu ia na feira, comprava um pastel, eu dava lá R$10, o pastel custava 8. Na minha cabeça, automaticamente, vem R$2 de troco, né? Eu ia andar de ônibus, lá em Bauru. Os ônibus você pagava com dinheiro. O cobrador do ônibus andava com notas enfiadas nos dedos aqui para facilitar o troco dele. Então eu era obrigado a fazer conta o dia inteirinho. Tudo que eu fazia tinha uma troca e eu tinha que pensar no troco, né? Aí alguém inventou uma calculadora, depois inventou um cartão de crédito, depois um de débito e depois o Pix. Resultado, ninguém mais faz conta para porcaria nenhuma, né? O que significa isso? Eu deixei de exercitar uma inteligência que me ajudaria lá na frente. Quando eu me tornasse CEO de uma empresa e tivesse que tomar decisões importantes, eu ia ter que recorrer a um tipo de inteligência que tem a raiz no exercício matemático de pensar no troco. Quando você tira isso de mim, e eu não preciso mais, fico muito mais confortável, eu te dar um Pix, né, eu parei de exercitar aquilo e não tenho mais esse recurso para usar lá na frente, né? Então, tem uma perda no meio do caminho. Claro, ganhei velocidade, ganhei, não preciso mais fazer conta, porém, a minha cabeça ficou para trás. E aí, cara, aí eu vou ficar refém de todas as ferramentas. O dia que acaba a luz, eu não consigo nem voltar para casa. Você foi um dos primeiros a usar a figura, né, do cérebro malhando, né? Eu digo, fitness intelectual. Estou dizendo que agora é razoavelmente comum encontrar isso, mas eu estou dizendo, inclusive, enquanto imagem, você foi um dos primeiros a usar. Bom, então, vamos lá. Eu tinha anotado isso para fazer um sobrevoo e agora chegamos acidentalmente nesse tema. Que agora estão chamando isso de brain rot, né? Que é o derretimento, enfim. E você tocou num ponto que, para mim, ele é muito caro, que é o seguinte: quando as pessoas elas comentam, por exemplo, puxa, mas eu aprendi a fazer regra de 3, eu aprendi a fazer isso e tal, e eu nunca usei. Uhum. Tem 2 erros fundamentais nessa análise, que o primeiro é o seguinte, né? Dito pela pessoa que aprendeu, né? É o equivalente à pessoa que viu alguma coisa e daí ela fala, não era tão legal assim, mas ela foi até lá, né? Se ela viu. O terrível seria não ter visto, né? Ou não ter aprendido aquilo. Então, na verdade, o ser humano tem essa estranha capacidade que logo depois que ele internaliza, ele começa a achar que aquilo é óbvio e muito simples, né? E a segunda coisa é que ela não percebe esse uso indireto. Volta na metáfora, na conexão, naquilo que nós estávamos falando, da história em que, de repente, você viu aquele filme ruim, que você falou que foi um filme ruim, sim, porque o que você queria na locadora não estava disponível, mas anos depois você está fazendo um roteiro e o personagem que você resgata foi aquilo. Traduzindo, não foi uma tarefa objetivamente produtiva, mas indiretamente te ajudou horrores mais adiante. Sim. A regra de 3, Bhaskara, etc., é a mesma coisa. Então, aterrissamos agora em 2026. Eu estava falando que a minha visão, pelo menos, é que nós levamos para a nuvem memorização de disco local, só que até então era obtenção de informação. Então, nós perdemos memória, mas até então era obtenção de informação, processamento local para transformar aquilo em algo, né? Chega a IA e ela começa a ser a cognição, ela começa a ser a digestão disso tudo. Ela é, de fato, o Waze. Então, se no Waze você tem essa visão um pouco turva de como é que foi o caminho, né? Porque se a pessoa conhece aquele caminho, ela tem uma certa memorização, uma certa percepção de referências e tudo mais. Com o Waze acontece uma coisa fantástica, que você vira um operador do software e do hardware e você está numa espécie de transe, né? Você está numa espécie de um... E só para fechar, Luciano, você falou da falta de eletricidade. As pessoas elas pintam aquele cenário de o mundo foi atacado, teve uma interferência eletromagnética e os sistemas pararam de funcionar, e você tem sempre aquela cena de uma grande rodovia, os carros parando e as pessoas assim um pouco perdidas. Se tirar o Waze do ar, a cena é aquela. As pessoas estacionando o carro, perdidas e sem saber o que fazer. Procurando o seu mapa. Que elas não têm mais. Então não precisa de interferência magnética. Não, é só derrubar o Waze. Tá fácil, o Google Maps.
voltando aqui... Outro dia caiu o WhatsApp, lembra? Tá bom, apocalipse. Caiu o WhatsApp. Apocalipse. Teve duas. Aconteceu, caiu o Google. Sim. E pouco tempo depois caiu o WhatsApp durante algumas horas. Apocalipse. Acabou o mundo, Fim do mundo. E se caiu o Pix hoje, cara? Mas, então, voltando no troco, eu fiz esse longo caminho para te perguntar o seguinte. Tudo bem, nós estávamos falando sobre repertório, memória, processamento, produtividade em algumas áreas que não me parece fazer muito sentido e tudo mais. E a partir do momento em que a IA vira esse processamento e essa hiperprodutividade, eu te pergunto pelo seguinte, nós estamos falando do livro. Eu uso a IA para, por exemplo, eu faço uma palestra, eu saio dela e as pessoas recebem lá um infográfico dos tópicos que eu abordei naquele dia. Só que, para mim mesmo, tem um efeito estranho. Eu acho aquilo incrível, porque a pessoa tem uma memória visual e ela consegue resgatar, mas eu, quando bato o olho naquilo, é uma sensação muito estranha. Porque eu bato o olho e falo assim, mas será que eu só falei isso? Mas, nossa, mas isso é tão pouco, mas isso é tão frio. Eu passei tantas horas preparando aquilo, e quando eu bato o olho naquilo, eu falo, mas esse resumo é tão magrinho, ele é tão... tá estranho. Isso aqui não me recorda de tudo que eu vivi naquele momento. E aí, quais são as suas inquietações 2022 para cá, as suas inquietações ChatGPT para cá? Então, o problema é as pessoas que não estão entendendo. Deixa eu ver se eu consigo usar uma metáfora interessante aqui. Para mim, a IA é um auxiliar de cozinha. Tá. Ela chegou para mim, eu sou o cozinheiro, né? Virei chefe e faço pratos maravilhosos. Até ontem, eu cortava a cenoura, eu preparava tudo, depois eu ia fazer a arte da apresentação. Quando a IA chegou, ela começou a cortar a cenoura. Aí eu fui lá, olhei e falei, pô, tá grosseiro isso aqui, vai melhorando. Aí consegui que ela cortasse a cenoura do jeito que eu quero. Não corto mais cenoura. Maravilha. Será que ela consegue fazer uma misturinha básica aqui? Conseguiu. Então não preciso mais preparar essa mistura aqui. Agora, cara, quem vai montar esse prato sou eu. Entendeu? Eu vou montar o prato. Eu estou usando a IA hoje em dia para uma porrada de coisas. Para textos e fazer a parte de pesquisa. Ela traz para mim. Agora, cara, a ideia original foi minha. O prompt, quem desenvolveu, fui eu. O caminho que ela seguiu, fui eu que dei. Né? Como é que ela chegou em Minority Report? Foi por acaso? Não, cara, espera um pouquinho. Tem que é por aqui que eu quero que você vá. Então, essa orientação e utilizar como um ganho de tempo. Então, eu não preciso perder muito tempo fazendo as buscas intermináveis que eu fico fazendo no Google. Hoje ela busca para mim. Né? E eu bato o olho ali e falo, tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Esse negócio eu gostei. Teve uma citação aqui, um autor, deixa eu ver esse autor aqui, peraí, André Gide. Uia, cara, que legal. Apareceu numa pesquisa, que de alguma forma eu encontraria também, mas eu levaria talvez 3, 4 dias pesquisando no Google. Hoje a IA faz isso aqui na hora. Só que, de novo, ela é uma baita ajudante de cozinha. Eu não sei se eu funcionaria hoje sem esse ajudante de cozinha. Ia doer de montão, ia demorar, o prato ia sair magnífico, né? Mas eu ia perder algumas coisas. A questão é que muita gente está deixando a IA fazer o prato, entregar o prato pronto. Eu só mandei fazer, boto meu nome ali embaixo e finge que fui eu que escrevi, finge que fui, não foi, cara, né? Então, dá para você enganar? Dá para fazer um engano, dá para entrar em rede social, fazer posts maravilhosos e tudo mais, até o dia que você tiver que utilizar o teu recurso. E aí você não vai ter, porque eu não tenho esse pensamento. Quem pensou foi ela, né? Então, se embebedar dessa coisa maravilhosa é muito fácil, né? E eu estou vendo um monte de gente, palestrantes, sabe? Que você sabe, cara, o cara não tem esse estofo. Ele vai lá, apresenta um negócio maravilhoso, terminou aqui, ele é um mané, né? Sim. E aí, se ele pisar na bola, ele vai perder a única arma que ele tinha, que era a credibilidade, né? Eu não acredito em você, cara. Você não tem essa... Você está falando não é teu. Esse texto não é teu, a visão não é tua. É o ventríloco. A conclusão não é tua. O que é teu? É o ventríloco, né? É um ventríloco. O que é teu? Curiosamente, olha só, né, essa paixão pelas histórias e pelas metáforas. Quando eu pensei sobre... Quando eu estava pensando sobre a IA, você falou do chefe, eu adorei, né? Porque é análogo a fazer um artigo que a IA te ajudou pra caramba, mas quem está assinando é você. Então, quem tá montando o prato é você. Mas também me surgiu uma metáfora que eu usei um tempo atrás, que eu falava o seguinte, a IA ela te entrega lasanha congelada. Então, o problema é, se ela está te entregando massa congelada e você faz algo com aquilo lá, você pode abrir um restaurante com o seu nome.
Sim. Agora, vai ser bem difícil você abrir um restaurante falando servimos congelados aquecidos. E as pessoas, puxa, olha só que bacana. Eu tenho um amigo, cara, que é cozinheiro. Esse cara fazia um miojo inacreditável. Que história é essa? Mas ele pegava o miojo, joga o miojo, aí você come, aquilo está pronto. Ele pegava o miojo como matéria-prima. Tá. E trabalhava aquilo com a mão de chefe e saiu um prato maravilhoso na frente, que era tudo menos o miojo tradicional que você conhece. Tá. Porém, é um miojo. Né? Só que o cara, em cima daquilo, ele botou toda a parte dele. Né? Se não tira aquilo, é só um miojo. Boa. Não, entendeu? metáfora perfeita. Mas comparação. E a mesma coisa. Então eu vou ter coisas que. Hoje você vai. Cara, no LinkedIn tá um inferno. Você entra naquilo lá, cara, a quantidade de coisa que você fala, cara, isso aqui é só IA. Luciano, o LinkedIn virou o ChatGPT. Assinado. É que a IA ela fez uma coisa muito maluca, foi o seguinte: ela removeu a barreira, uma série de pequenas barreiras. A pessoa não tinha tempo para fazer o texto. A IA agora faz o texto para ela. Ela não tinha budget, não tinha tempo, sei lá, para ter uma imagem bacana. Agora ela vai lá e gera a imagem. Então, na verdade, virou um feed de IA, né? Sim. Eu acho que se chegar no ChatGPT ou qualquer IA, no Gemini, Claude, qualquer uma delas, e pedir o seguinte: olha, me cria um feed infinito, 24 horas, com temas pretensamente inspiracionais e empresariais e que seja infinito. Eu acho que dá na mesma. Você abrir uma tela com esse prompt. Não, aliás... E o LinkedIn... Aliás, está cheio de gente vendendo isso, né? Sim. Ganha dinheiro no YouTube sem precisar aparecer, sem escrever, sem fazer nada. Sim. Simplesmente bote no... Prompt. Ele faz aí para você, põe no ar e você vai faturar enquanto você está dormindo. Tá bom, cara. Eu não consigo entender qual é o mérito disso aí, né? Não tem. Só que alguns acreditam que... Sim. 22 anos, quase 20 de podcast. E também a data... eu acho que é essa, me parece que é essa. 22 anos de Brasileiros Pocotó? 2004, 22 anos. Tá. Fala um pouco desse título e como é que você pega o que você escreveu em 2004 e você transporta para 26. Brasileiros Pocotó é o nome do meu segundo livro, né? Segundo livro comercial. O primeiro foi o meu Everest, o segundo é Brasileiros Pocotó. Eu, na época, fazia textos para a rádio, o programa do Irineu Toledo, que era Nova Primeira Manhã, né? E num domingo eu estava em casa, liguei a televisão, apareceu, estava mudando o canal, entrou no SBT, o pintinho amarelinho lá, o Gugu Liberato. Gente, hoje eu vou trazer uma atração maravilhosa com vocês, MC Serginho e Lacraia. E entraram os dois cantando Aguinha Pocotó, eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, né? Desliguei e fui cuidar da minha vida. Voltei, final da tarde, começo da noite, liguei, continuava o programa do Gugu, e ele entra em cena e fala, gente, essa tarde nós tivemos um fenômeno de audiência e para comemorar eu vou repetir o que passou a tarde. E soltou o Pocotó de novo. Eu vi aquilo e falei, cara, que é isso? Aí sentei e vomitei um texto chamado Aguinha Pocotó. E nesse texto eu dizia o seguinte, fala, cara, eu sou pai, eu estou preocupado, porque o que estão oferecendo para a gente através desses canais de comunicação é só um entretenimento mais puro, mais burro. Se eu quiser alguma coisa um pouco mais elaborada, eu vou ter que ir de madrugada tentar ver se acerto o João 11h30, se no TV Cultura, domingo de manhã, eu vejo alguma coisa. Caso contrário, não tem nada. Vem cá, esse pessoal que tem poder para alimentar o povo de alguma coisa nutritiva, por que só dá porcaria? Né? E assinei o texto. O texto foi lido na rádio pelo Alexandre Pelege, que era o companheiro do Irineu, e explodiu a caixa postal da rádio, explodiu a minha caixa postal, um monte de gente, é isso aí! E eu olhei aquilo e falei, cara, que loucura, minha caixa postal, eu tinha lá 250 e-mails que eu mandava, virou 2.500 de um dia para o outro. E eu vi aquilo lá e falei, cara, isso aí tem tudo a ver com o trabalho que eu venho fazendo devagarinho. Aí eu juntei uma pancada de textos que eu já tinha, dei uma ordem para aquilo, e montei um livro chamado Brasileiros Pocotó, Reflexões sobre a Mediocridade que assola o Brasil, 2004. Era um livro que eu dizia basicamente o seguinte: se a gente não tomar cuidado, se as pessoas que detêm o poder da mídia de distribuição de conteúdo não prestar atenção no que está distribuindo e continuar massificando esse monte de porcaria, lá na frente vai dar merda. Nós vamos ter uma geração de gente que vai ser incapaz de distinguir o que é bom do que é ruim, porque tá tudo... vai dar merda. Deu. Né? Passaram-se 24 anos, e o que aconteceu no meio do caminho? Se antigamente eu reclamava, porque tinham 6 emissoras de TV, 6 jornais, 6 revistas que tomavam conta, no meio do caminho entrou rede social, e hoje tem infinitas redes, né?
E o conteúdo continua sendo a mesma coisa. O que chama atenção era a mesma coisa, cara. Se naquela época a grande atração do Domingão do Faustão eram as videocassetadas, o que é aquilo? É uma fórmula. Gente em situação constrangedora, né? Caindo, apanhando, aquilo dá, todo mundo quer ver. Né? É igual, cara. Eu abro o feed do meu... É a dancinha, é não sei o quê. Cara, é a mesma coisa. É o apelo básico. E aí veio a explicação toda da endorfina, aquela coisa toda lá, né? Só que agora virou um ciclo infinito. Se ali eu precisava ligar a televisão, eu precisava abrir a revista, eu precisava abrir o jornal, hoje tem um aparelhinho no meu bolso. Eu abro para ver alguma coisa, imediatamente o feed começa a rolar. E eu, sem perceber, de repente, falo, cara, faz 10 minutos que eu estou aqui. O que eu vi? Não, a pessoa não percebe. 10 coisas. Ela não percebe. Vi 10 vídeos. E o que eu ganhei? Nada. Ela não percebe. Nada. E esse treco aprende comigo. E ele vai olhar e falar, opa, já saquei. E ele vai começar a me obrigar a ver cada vez mais aquilo e, de repente, eu virei... O que sobrou para mim? Né? Então, aí eu tenho um influencer... Eu mandei fazer até uma camiseta, né? Que termina a influência a quantidade de idiotas, né? Eu tenho influencer com 11 milhões de seguidores. Você vai lá ver o que o cara faz e não tem nada que se aproveite ali. Entendeu? O que é aquilo? É um entretenimento básico, alguma bobagemzinha. Talvez alguma coisa de motivação empacotada, usando gatilhos mentais e fazendo a festa. E vem dinheiro. E atrás dele vem um monte de gente ali, agência de publicidade, empresa, marcas, botando grana e fazendo o cara crescer, né? E a gente perde completamente a capacidade de ter de julgamento, sabe? Julgamento. Num mundo onde o príncipe... Se você perguntar para mim o seguinte, Luciano, se você puder dedicar R$1 do teu dinheiro, 1 segundo do teu tempo, 1 joule da tua energia, você dedicaria em quê? Eu falei o seguinte, cara, em criar filtros. Tá. Filtros. Eu preciso ter capacidade de julgamento para entender o que é lixo, o que não é, o que se aproveita da nossa conversa e o que eu não devo jogar fora. Até para na hora que eu for estender a mão para pegar Por que eu estou indo pegar o celular? Por que eu estou pegando? É tão automático, cara, que eu pego... Por que eu estou indo pegar? Estou há 15 minutos te assistindo. O que eu estou ganhando com isso, cara? Uhum. O que me mantém aqui? Eu vou sair daqui maior, igual ou menor do que quando eu entrei. Se é para sair igual, cara, eu acabei de perder 15 minutos da minha vida. Mas, Luciano, não te parece também que não... porque nós temos esse olhar, né? Eu fiz essa provocação porque tudo aquilo que você escreveu pré-redes sociais, né? Então, se você fosse se fosse criar a versão ampliada e revisada 2026, é estranho notar que, na verdade, mudaram todos os meios do que você escreveu lá. Assim, mudou tudo e ao mesmo tempo não mudou nada. Não mudou nada. Não. Mas só que tem um outro lado que eu queria te perguntar, que é o seguinte, porque nós falamos sobre a endorfina, a dopamina, o que está acontecendo ali, o cortisol, etc, etc, etc. Em outra medida, não virou uma porta absurdamente confortável e automática na medida que você falou? Por exemplo, você trouxe... Acho que a frase que você trouxe, que para mim ela é determinante, não são nem os 10 minutos. Um tempo atrás eu li uma frase que falava o seguinte... se uma pessoa for fazer 1 hora de caminhada, ao final ela se sente em geral melhor, né? Se a pessoa ficar 1 hora lendo, em geral, ela se sente melhor ao final. Se ela for ver um filme, se ela for no parque, se ela bater um papo com uma pessoa, Sim. Em geral, depois de 1 hora, ela fala o seguinte: caramba, que legal, que dia bacana. Difícil afirmar a mesma coisa para uma pessoa que ficou 1 hora no TikTok, que ficou no Instagram. E o problema não é o Instagram, mas é difícil a pessoa falar assim: caramba, que hora incrível que eu tive. Eu tive 1 hora surreal. Sim. Então, onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? Talvez, sem perceber, a pessoa ela tá ali queimando 15 minutos. Ela está ali... Você está entendendo? Ela está indo fumar. Ela tá fumar no sentido metafórico da coisa, mas do tipo... Ela foi ali dar uma... Mas deu uma espairecida, sabe? Eu tenho uma palestra que no final dela eu faço um exercício lá que os caras ficam alucinados. Eu vou fazer com você. Eu vou falar uma frase e eu quero que você repita a frase que eu vou falar. Tá? Vamos lá. Só que a frase que eu vou falar tem a palavra tempo. E quando você repetir a frase que eu disser, você vai trocar a palavra tempo e vai botar no lugar dela vida. Sacou? Então, eu vou falar com o tempo. Você tira tempo e põe vida. Então, me dá 1 minuto do seu tempo. Me dá 1 minuto da sua vida, é isso? Não tenho tempo. Não tenho vida. Não é ruim?
Pô, Não é péssimo? machuca, É né? pavoroso, cara. Sim. Só que você acabou de entender, cara. É, Eu não é. perdi 15 minutos do meu tempo. Perdi da minha vida. Sim, sim. E aí eu fico agoniado. Por isso que eu fico alucinado. Não é porque eu tenho mais o que fazer, não. Sim. É porque eu sei conscientemente, inconscientemente até, que a minha vida está indo embora. O que essa maquininha maldita faz? Ela te prende naquilo ali, te hipnotiza de tal forma que você passa 15 minutos ali se divertindo, né? E no final disso, o que você perdeu? 15 minutos de vida e não de tempo, né? Então, se você fizer a conta do tempo que você gasta fuçando rede social... Vamos sair da rede social, tá? Vamos para de demonizar. Vamos para a Netflix. O Quanto raciocínio- tempo você gasta procurando um filme para ver na Netflix? Mais do que o filme. Mais do que o filme. O que você ganhou com essa perda de tempo aí? Cara, perdi 40 minutos procurando um filme de 60. Entendeu? Esse perdeu, não volta mais. Já era, foi, acabou. Então, quando você entende essa diferença de tempo cronológico para tempo de vida, aí você entende, pera, não vou nem pegar isso aqui. Eu não vou nem ligar esse podcast, porque eu sei que no final dele eu terei dado meia dúzia de risadas, assisti um podcast de 3 horas de duração, aproveitei dali 15 minutos. Cara, eu não quero isso. Custou muito caro. Mas é por isso que eu te falo que talvez seja mais profundo, porque é uma espécie de suspensão da necessidade ou do enfrentamento, ou chame como quiser, do que está aqui, né? Algum tempo atrás alguém publicou um vídeo falando o seguinte: imagina só uma pessoa que está nos seus últimos minutos de vida e chega alguém e fala o seguinte: olha, você não sabia, mas você ganhou um bônus. Sim. Você estava prestes a ir embora, mas você acabou de ganhar um bônus. Você vai ganhar mais 3 anos. E a pessoa fala assim: pô, pelo amor de Deus, me dá um smartphone, né? Eu quero passar esses últimos 3 anos. E daí a pessoa fala: não, mas claro que ninguém faria isso, né? Sim. Achou que tava acabando e acabou de ganhar 3 anos a mais. Pois bem, exatamente o que você está fazendo, né? Então... Eu fiz um pódio sumário de um livro de uma enfermeira, cara, eu não vou me lembrar agora. Eu não vou me lembrar. É muita informação. E ela trabalhou a vida inteira com gente no estágio terminal de vida, né? E ela escreveu um livro com as 5 ou 6 coisas que essas pessoas, Sim. na hora de morrer, falavam: cara, me arrependo profundamente de não ter feito. Todos os 5 pontos dizem respeito ao tempo que eu não passei com a minha família, com os meus amigos, as coisas que eu não vi, que eu não curti, que era todo o tempo que foi gasto em outras coisas. Perdi o tempo, gastei em outra coisa, e quando eu fui morrer, eu falei: cara, no que eu precisava, eu não gastei. Mas você está falando que essa enfermeira não escreveu sobre views, followers? Você está de brincadeira. Não, o cara falava, cara Não, todo mundo. Aí você fala: pô, eu vou ter que esperar chegar lá. Para ter essa lição, né? É por isso que quando eu peguei o celular, eu olho para isso aqui e falo: espera um pouquinho, cara, eu já estou há 15 minutos não aqui. faz cara, sentido. Meu Deus do céu, me dá de volta, esse que não tem volta, né? Essa consciência é a grande... Eu fiz outro dia uma live com o pessoal meu, tratando exatamente desse tema, né? Falava: cara, o que você precisa fazer para ter a consciência de que eu não devo obedecer a esse impulso? Eu fui treinado para um impulso e antes de eu tomar um impulso, eu devo parar e pensar: pera, Dá um passo atrás. segundo, antes de eu pegar, por que eu estou indo pegar? Não pega não, cara. Mas é o caso da notificação fantasma, né? Que é um fenômeno... aliás, 2 fenômenos que são curiosos, né? O primeiro, o que é a notificação fantasma? A pessoa jura que chegou uma notificação. Sim. E quando ela olha, não tem nada. Sim. Não tem nenhuma atualização em lugar algum. Então, aquele ali já é um indicador do cérebro dela. O cérebro está faminto. Sim. Ele está querendo alguma forma de estímulo. Luciano, para fechar... Pera, antes disso, vamos entrar num filme de horror? Pensa nisso tudo com uma criança de 3 anos de idade. Não, claro. 2 anos de idade. 1 ano de idade. O que vai acontecer com essa criança já entregue nessa idade, cara? Aí é um filme de horror. Mas é por isso que, por exemplo, o livro do Jonathan Haidt é assustador. Quer dizer, ele traça um caminho, mas na mesma medida ele é assustador. O livro lá sobre a nação de idiotas digitais também é desesperador. Sim. O segundo livro, que é o Faça-os Ler, é super interessante, que ele resgata um pouco isso. Mas, enfim. Luciano, pouco antes de começarmos a gravar aqui, nós estávamos conversando, né, que tem uma coisa que é super curiosa. Quando alguém está batendo um papo, ou a impressão que as pessoas têm de alguém que elas acompanham pela internet, né, muitas vezes é um recorte, né? Quando você vai bater papo, quando você vai dar entrevista, quando você vai fazer uma palestra, enfim, quais são
quais são os assuntos ou quais são os aspectos da sua vida que normalmente as pessoas não perguntam? Eu quero dizer o seguinte, o que te interessa? Porque talvez deixe eu estruturar um pouco melhor a minha pergunta. Dos aspectos que eu admiro em você também é o seguinte, tem muitas pessoas que ela fala o seguinte, eu sou expert em finanças. Só que parece que aquela pessoa, se você acordar ela às 3 da manhã, ela começa a falar de finanças. Se você encontrar ela no parque no sábado, ela estará falando de finanças, né? O que eu acho profundamente aborrecido. Acho que não tem problema nenhum em você ser conhecido por um tema, você ser procurado por uma determinada habilidade, mas eu acho profundamente triste quando isso se encerra na própria pessoa, né? Quando parece que algumas pessoas elas têm como sobrenome a empresa que elas trabalham, tem outras que... Então, quando ela vira advogado, economista, palestrante, ou seja lá o que for, né? No meu caso, eu falo o seguinte, eu falo muito sobre inovação e tecnologia, mas um dos interesses da minha vida. Sim. Tem outras dimensões culturais que eu tenho um tremendo interesse. No seu caso, porque a pessoa te olha e fala o seguinte, pô, o Luciano é o cara do Café Brasil, o Luciano é um cara que fala sobre incontáveis assuntos, o Luciano é o cara lá que tem a sua comunidade, etc, etc, etc. Mas qual que é a parte que não te perguntam, qual que é a parte que está fora dessa versão online? Cara, sei lá. Para além do personagem. Não, então, a questão toda é que o que me interessa é julgamento e tomada de decisão. Isso, há 30 anos eu falo. Tá. Julgamento e tomada de decisão. Na raiz de todos os problemas da humanidade, todos, sem tirar nem pôr, há 5 mil, há 40 mil anos, está um erro de julgamento e uma tomada de decisão, seja pela razão que for. Alguém julgou errado, porque não tinha elementos, era ignorante, por alguma razão julgou errado e tomou a decisão errada. E ali causou um problema, né? Então, isso me interessa demais. E por que isso acontece em todos os segmentos? Por que gente inteligente faz isso, né? E essa coisa é que me atrai a atenção. Então, eu posso estar falando com você sobre cinema, mas no fundo está rodando aqui, cara. O que eu tiro dali, né? Então, isso pelo menos é o que me dirige ali. Agora, conversando com as pessoas se vacinam por coisas que são, digamos assim, mundanas. Quero saber o que eu vou fazer no Everest, por que eu fui para o Polo Norte, né? Aquilo é um tremendo assunto para puxar, para abrir uma conversa, né? Mas quando entra no dia a dia, nas coisas que eu falo no podcast, por exemplo, ali é muito incômodo, cara. As pessoas se incomodam demais ali quando entra, porque eu estou mexendo, estou tocando em temas ali que o cara fala, pô, bicho, ele não me deu uma chamada, ele não me deu uma dura. Mas ele falou um negócio aqui que, cara, bicho, por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que eu não reajo a isso, né? Isso acho que incomoda as pessoas. E elas não vêm muito falar sobre isso, não. Elas vêm procurar o mais... ouvi o Bohemian Rhapsody, pô, o programa é maravilhoso. É claro que é maravilhoso, ele é emocionante, ele é sensacional, né? Mas ele é um anzol. Sim, claro. Conheceu? Claro, vem ver o que mais tem aqui. Para você que, porventura, não acompanha, começa por lá, mas depois, mais uma vez, é o resumo. Café Brasil 275, o Bohemian Rhapsody, né? E, na verdade, isso é que você criou uma epopeia como a música. Então, até tem uma coisa interessante, dá tempo da gente comentar aqui. Vamos lá. O que aquele foi um projeto, eu estava fazendo algumas coisas assim, já tinha alguns ensaios ali, né? E eu fui fazer um programa sobre a música do Bohemian Rhapsody. Por quê? Porque essa música bate muito forte em mim, eu adoro, cara, me emociona, etc. Então, eu falei, vou fazer um programa a respeito. E aí montei um programa para falar da música, fui procurar a música no YouTube e eu não sei por que cargas d'água, alguém botou os 24 canais do Bohemian Rhapsody separados. Ficaram no ar durante 1 ou 2 dias e sumiram, nunca mais voltaram. Quando eu entrei, estavam lá os canais. Eu peguei e baixei aquilo tudo. Aí eu olhei e falei, pô, cara, tem a guitarra, tem aqui o baixo, pô, que legal. Então eu vou usar o podcast para falar e escrevi o roteiro. Contei a história da música, aí escrevi, agora eu vou mostrar como é que funciona. E estava assim, o roteiro tudo escritinho. Na hora da gravação, eu estou sentado gravando e já editando, porque era assim que a gente fazia na época, eu pego, e você ouve isso no programa, eu pego, chego nessa hora de falar dos... Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar o roteiro e vou fazer uma sacanagem com você. E isso não estava no roteiro. Eu vou levar você comigo para 1970 e alguma coisa. Nós estamos no estúdio, na Inglaterra, numa cidade e tal, e a gente está aqui na área técnica e do outro lado do vidro você está vendo o Queen gravando essa música. E vamos ouvir a guitarra. Aí entra o Brian May com a guitarra. É sacanagem. Aí os caras já... Que é isso, cara? A guitarra. Aí entra o Roger com a bateria.
E aí entra o baixo. Aí eu falei, bom, agora nesse momento você está olhando pelo vídeo e está vendo o Fred Mercury e ele bota a voz. E entra só a voz do Fred. E aí, cara? Aí quebrou todo mundo no meio, porque ninguém tinha ouvido algo assim daquela forma, até né? então. Foi a primeira vez que um podcast... Pô, esse podcast, na época, ele foi eleito o melhor episódio de podcast já feito no Brasil por um grupo de podcasters, caras que faziam podcasts, né? Porque ele quebrou todo mundo no meio. Então você vê marmanjo chorando para todo lado, porque o cara não esperava aquilo, né? Mas é que ali você fez uma visita guiada. Então, mas só o lance interessante é o seguinte: o momento mais icônico do podcast não estava no roteiro. Surgiu na hora da gravação. Eu boto o roteiro de lado, deixo de ler e crio um momento mágico, porque não estava fora do roteiro. Estava fora do roteiro, entendeu? Mas estava no repertório. Exatamente. Esse é o ponto. Eu pude fazer aquilo. Porque estava na manga. Repertório, estava claro, na manga. Né? Mas o legal é esse, que você sai do roteiro e cria um momento que é único, porque você tem... como é que é? Estofo. Café no bolo para fazer uma coisa dessa. Eu não te pedi sobre o Everest e outros temas por 2 motivos. O primeiro, pelo tempo, e o segundo, pelo seguinte. A resposta do porquê você foi para o Everest, a resposta está no cartunista. Pessoas que... Sim. Eu digo, a pessoa que tem essa inquietude, que tem essa característica, são pessoas com características específicas, né? Eu digo, para muitas pessoas, o teu primeiro livro seria uma loucura, seria uma coisa meio sem motivo. E para outras vai fazer todo sentido do mundo, né? Sim. Então, é uma característica muito, muito sua, né? Dessa inquietude, dessa busca e tudo mais. Luciano, não tem como te agradecer. Como sempre, né? Os nossos papos poderiam durar tantas e tantas horas. Mas a parte boa é que daí tem outros papos, né? Tamo aí, cara. Eu espero... Como é que é? Vida longa para o AI Cast. É isso aí. Você tem café no bolo e tem repertório para conduzir conversas nutritivas que vão fazer valer o tempo de vida gasto... gasto não, aplicados na audição de uma conversa como essa aqui. Com certeza. Luciano, obrigado. Continuo admirando tremendamente o seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui. Espero que... Imagina. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui através de cortes ou do episódio inteiro, enfim, não importa. E checa que tem muito mais outros episódios, muita gente boa chegando aqui para você ser provocado, assim como o Luciano tem isso também como busca maior, né? Inquietar as pessoas. E eu fui uma dessas pessoas quando descobri e virei fã desde então. Então, espero que você acompanhe aqui também os outros episódios. Até a próxima.